Eles eram reis, mas não de tronos terrenos. Eram príncipes de reinos invisíveis, coroas feitas de poder espiritual, domínio sobre nações e influência sobre eras inteiras da humanidade. Mas todos eles foram levados a julgamento diante do tribunal oculto de Deus. Sim, houve um julgamento. Um julgamento que os olhos humanos não viram, mas cujas consequências moldaram guerras, religiões, impérios e até mesmo o destino da tua alma. E hoje eu quero te mostrar as 5 maiores rebeliões espirituais que já aconteceram. Uma linha do tempo que começa antes da criação do homem e que termina com o juízo final. Mas atenção, o que você vai ouvir agora não é uma teoria. É uma reconstrução espiritual baseada nas escrituras sagradas, nos textos apócrifos e nas tradições mais antigas da fé. Se você sente que há algo errado no mundo, se você pressente que forças ocultas operam nos bastidores da história, este vídeo é para você. Então já deixa o seu like agora como um ato de aliança com a verdade. E se inscreve, porque o que você vai descobrir aqui pode transformar sua visão espiritual para sempre. Agora, vamos começar pelos bastidores do céu, antes do Éden, onde um anjo se rebelou contra a glória eterna. Antes que houvesse homem, antes que houvesse terra, havia um trono estabelecido nos céus, e ao lado dele, um ser de esplendor incomparável, Lúcifer. Seu nome significava portador da luz. Um querubim ungido, adornado com pedras de fogo, incumbido de guardar o trono de Deus. Mas a luz que o preenchia se tornou sombra quando ele contemplou sua própria beleza. O orgulho o consumiu em silêncio. Ele desejou o trono que guardava. Isaías 14 descreve suas intenções ocultas. Subirei acima das estrelas, serei semelhante ao Altíssimo. Ezequiel 28 revela que seu coração se exaltou por causa do seu esplendor. Ele se corrompeu por dentro, e a rebelião foi iniciada. Foi então que o tribunal oculto de Deus entrou em ação. Apocalipse 12 revela o julgamento. Miguel e seus anjos entraram em guerra contra Lúcifer e seus seguidores. O veredito foi irrevogável. Não houve recurso nem misericórdia. Lúcifer foi lançado à terra, e com ele 1/3 das hostes celestes. Ele perdeu sua glória, perdeu seu nome, e foi transformado em Satanás, o acusador, o opositor, o pai da mentira. Mas esse foi apenas o primeiro julgamento, e agora deixamos o céu em guerra, para descer até a terra, onde outra rebelião tomou forma, desta vez entre os filhos dos homens. Se Lúcifer caiu por orgulho, Azazel caiu por perversidade. Não queria apenas subir, queria corromper. Seu palco não era o céu, mas a terra. Seu alvo não eram os anjos, mas os homens. Nos dias em que os gigantes andavam entre os homens e o céu ainda se abria sobre a criação, um grupo de anjos conhecidos como os vigilantes rompeu a fronteira sagrada entre o espiritual e o físico. Eles desceram ao Monte Hermon e ali fizeram um pacto sombrio. Juraram contaminar a humanidade. Azazel não era o líder formal, mas se tornou o mais temido. Enquanto outros tomavam esposas humanas, ele ia além. Revelou aos homens os metais da guerra, ensinou forja, lâminas e escudos. Ensinou feitiçarias, adornos de vaidade, espelhos, e com isso semeou o orgulho, a luxúria e o derramamento de sangue. O que era conhecimento divino, ele transformou em arma de destruição espiritual. Ele não apenas corrompeu o corpo, corrompeu o coração e o espírito. O clamor da terra chegou ao céu, e o tribunal agiu. Deus ordenou que os arcanjos julgassem a rebelião. Miguel, Rafael e Gabriel executaram a sentença. Azazel foi acorrentado e lançado no deserto de Dudael, entre pedras flamejantes, até o dia do juízo final. Lá, sua prisão é um testemunho eterno. O saber usado contra a santidade será julgado com fogo. E agora, deixamos a prisão ardente de Azazel para adentrar os domínios de um espírito ainda mais enigmático, um rei cuja essência é a própria perversão. Belial não caiu. Ele desceu lentamente, como um veneno que se espalha pelas veias do mundo.
Seu nome já era conhecido entre os antigos, mas sua essência era mais que um nome. Era uma força viva de corrupção, de inversão moral, de dissolução de tudo que é puro. Nos manuscritos do Mar Morto, Belial é descrito como o comandante das forças das trevas, na grande guerra espiritual contra os filhos da luz. Um espírito sem qualquer sujeição à ordem divina, cuja presença era sinal de desintegração espiritual e moral. Diferente de Azazel, Belial não seduzia apenas com conhecimento. Ele dominava pelo caos. Ele era o rei dos que andam sem freio, o pai dos que rejeitam a verdade. Belial não se infiltrava como serpente. Ele marchava como exército. Paulo, em sua segunda carta aos Coríntios, pergunta: que concórdia há entre Cristo e Belial? Revelando que esse espírito operava ativamente na cultura, na política e até na religião dos homens. O julgamento de Belial não foi visível, mas profético. Ele já foi condenado no céu e aguarda sua execução final na consumação dos tempos. Ele age sob permissão, como sombra permitida, para que o mal se manifeste plenamente antes de ser destruído eternamente. E agora, deixamos a sombra espessa de Belial para olhar diretamente para o abismo e ver quem governa o seu trono. Imagine um portão trancado há milênios, selado por ordem divina, guardado por silêncio, fogo e trevas. Por trás dele jaz Abaddon, o destruidor. Seu nome é hebraico e significa ruína. Em grego, Apollyon, aquele que extermina. Ele não reina sobre nações visíveis, mas sobre um exército de trevas, reservado para o tempo do juízo. Ele é o anjo do abismo, mencionado em Apocalipse 9. Quando o quinto anjo toca a trombeta, o abismo se abre, e dele saem criaturas tão aterradoras que a própria humanidade desejará a morte. Mas elas não têm rei, exceto Abaddon. Diferente dos outros reis espirituais que caíram por escolha, Abaddon foi separado para um propósito: executar o juízo final sobre os ímpios. Seu julgamento é paradoxal. Ele é condenado, mas também é instrumento do próprio Deus. Ele é o carrasco das pragas apocalípticas, uma força liberada, não por rebelião, mas por permissão. Ainda que selado, sua presença é sentida. Quando o abismo se move, quando o terror espiritual atravessa as sombras da história, é como se os grilhões de Abaddon tremessem. Ele aguarda o tempo determinado. E quando for solto não haverá esconderijo. E agora, deixamos a escuridão do abismo para encontrar um quinto rei, envolto em mistério. Um ser que carrega em si os ecos de todas as rebeliões anteriores. Agora chegamos ao mais inquietante dos reis. Aquele cujo trono não está no céu, nem no inferno, mas no interior do próprio homem. O quinto rei é uma entidade simbólica e profética, o espírito coletivo da rebelião humana. Esse rei é moldado à imagem da criatura que quis ser criador. Ele se forma nas decisões nos sistemas e nas culturas que rejeitam o domínio de Deus. É o espírito do anticristo, não apenas um indivíduo que há de vir, mas uma presença ativa, sutil e crescente que permeia a história desde os primeiros dias. O apóstolo João escreveu: já agora muitos anticristos têm surgido, e Paulo o chamou de o homem do pecado, aquele que se assenta no santuário de Deus querendo parecer Deus. Esse espírito se manifesta onde há orgulho intelectual, independência moral, idolatria de si mesmo. E o mais alarmante, ele se veste de luz. Ele se revela em religiões que negam a cruz, em governos que exaltam o homem, em tecnologias que prometem imortalidade sem arrependimento. Ele reina onde Cristo é substituído pelo ego, onde a graça é trocada por mérito humano. E qual é o julgamento desse rei? Está marcado. O livro do Apocalipse declara que a besta, o falso profeta e todos os que foram seduzidos por esse espírito serão lançados no lago que arde com fogo e enxofre. Não haverá apelação. O tribunal oculto de Deus o declarou culpado antes mesmo da fundação do mundo. E até que esse julgamento seja executado, esse rei continua buscando novos tronos, corações mornos, igrejas desviadas, almas desatentas. O quinto rei talvez seja o mais próximo de todos, porque sua batalha é travada dentro de mim.
e dentro de você, 5 reis, 5 sentenças, 5 capítulos de uma guerra invisível que moldou a história da criação. E todos, sem exceção, foram julgados no tribunal oculto de Deus. Um tribunal que não falha, não adia e não esquece. Mas o que isso revela sobre nós? Que a justiça de Deus é inevitável, que nenhuma rebelião espiritual passa despercebida, que todo orgulho será abatido, toda corrupção será exposta, todo engano será silenciado. E se há uma verdade que ecoa através desses julgamentos, é que ainda há tempo. Tempo para não ser seduzido por esses reis. Tempo para se alinhar com o Cordeiro antes que a trombeta final soe. E se você, assim como eu, sentiu o peso dessas revelações, eu quero te fazer um convite. Comente aqui embaixo a palavra julgamento. Isso vai me mostrar que você ficou até o final, teve coragem de encarar essa verdade espiritual e, como forma de gratidão, eu vou deixar um coração no seu comentário. Este vídeo foi criado com muita oração, estudo e reverência. E se você sente que ele falou com sua alma, considere se inscrever no canal. Aqui a cada semana nós mergulhamos mais fundo nos mistérios esquecidos da Bíblia. Agora, escolha um dos vídeos que estão aparecendo na tela e continue essa jornada espiritual com a gente. Que o Deus que julga os reis espirituais seja o rei absoluto do teu coração.